Eu quero falar agora sobre a Netflix brasileira. Exatamente, o Brasil tá para lançar aí a sua Netflix, vou chamar assim para simplificar a manchete. Mas eu falo aqui, na verdade, sobre Tela Brasil, né? Como deve ser a nova plataforma pública de streaming. E aí, é público, será que presta? Será que não presta? O Brasil vai ter a sua plataforma? Como que vai vender? Como é que vai ser? Deixa eu falar aqui sobre a Lulaflix, a Tela Brasil, tá? Primeiro deixa eu ler a notícia e depois eu trago minha opinião. O Brasil deve ter ainda esse ano, no caso 2025, uma plataforma pública de streaming com oferta gratuita de diversas produções nacionais. Olha só, já tem aqui um spoiler, oferta gratuita, tá? O projeto do Tela Brasil, como iniciativa vem sendo chamada, foi apresentado pelo Ministério da Cultura como uma forma de ampliar o acesso e a difusão ao audiovisual brasileiro, além de fomentar o nosso cinema. Assim como acontece com plataformas já conhecidas do mercado, Netflix, Prime, Globoplay, etc., o Tela Brasil deve concentrar filmes, documentários e outras produções nacionais, tá? E daí eu fui colher um pouco mais de informação sobre o que temos até agora do Tela Brasil. Deixa eu só pegar minha colinha, porque eu já peguei várias informações aqui. O projeto conta com investimento de 4,2 milhões e está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, que é a UFAL. Isso no caso a plataforma, né? O streaming em si, a tecnologia. Além de disponibilizar conteúdos já licenciados pelo governo, como os acervos da Cinemateca Brasileira, isso é muito importante, vou comentar sobre, e também da Funarte, tá? A plataforma vai incluir novas produções contemporâneas. A iniciativa busca ampliar o interesse e o acesso ao cinema nacional, fortalecendo a indústria audiovisual brasileira e garantindo que as produções locais elas alcancem um público mais amplo. Olha só, hein? Temos muitas coisas a comentar aqui sobre o Tela Brasil. Eu vou dar a opinião do jeito que vocês querem ali, né? Primeiro trazendo umas críticas que eu acho que merece com o pouco de assunto que a gente tem. A previsão de lançamento é no segundo semestre de 2025, mas eu quero ver o copo muito cheio desse assunto, tá? Desse Paranauê todo, digamos assim. 4 milhões é muito pouco, né? 4 milhões para o desenvolvimento da plataforma, muito pouquinho. Mas eu vou entender aqui, eu vou aceitar que é só da parte da ferramenta. Ou pelo menos é o que eu quero acreditar, que é só da parte da ferramenta. O custo de restauração de um filme, para vocês terem ideia, pode ultrapassar 500 mil dinheiros, 500 mil reais, dependendo, obviamente, de como é que tá o filme. Então, se você faz essa conta, 4 milhões, né, é muito pouco. Mas beleza, o investimento é 4 milhões na plataforma no desenvolvimento. Acho que merecia mais. Considerando o nosso PIB, para vocês terem noção, o nosso PIB gira em torno ali de 11 trilhões. Então, 4 milhões é o quê? É uma moeda para o nosso PIB. E é isso que é investido em cultura no Brasil. Uma moedinha. Mas eu vi uns comentários, aqueles comentários que a gente lê e depois gostaria de desler na internet, né? Eu vi uma galera falando assim, olha, é para investir. E se não der retorno, desiste logo. Não fique insistindo e gastando dinheiro público com isso, não. Aí meu juiz, ele vai-se embora, tá? Eu vejo muito o Tela Brasil como muito mais do que uma plataforma de streaming para trazer algum tipo de lucro, né, para trazer grana diretamente, assim. Eu vejo mais como, sei lá, para melhorar a preservação dos nossos filmes, a restauração do nosso acervo, que já deveria ser maior, a difusão, que eu acho que é o mais importante, a difusão da nossa cultura cinematográfica, o fato daquilo poder estar disponível para as pessoas. E isso é investimento. Não é comércio, não é venda de produto, não é que nem Netflix. A minha manchete aqui está errada. Não é a Netflix do Brasil. Não, é o Tela Brasil. É o cinema do Brasil sendo disponibilizado na ferramenta. A ideia de se não der retorno, desiste, é um pensamento mercadológico muito chulo, muito curto, dá visão muito bem ali. O Tela Brasil, ou seja lá como é que ele vai se chamar, é uma política. É uma política olhando para a identidade brasileira. É isso, buscando a identidade brasileira e buscando preservar a identidade brasileira. Então vamos lá, o que é que tem que ter o Tela Brasil, na minha visão? 3 pilares: preservação, disponibilização e distribuição alternativa. Explico. Preservação. O que é que tem que ser feito aqui? Garantir que os filmes eles não desapareçam, né? Eles não sejam destruídos. Que os filmes que já estão lá, guardados e protegidos, digamos assim, possam ser restaurados para que cheguem lá no digital,
para que seja disponibilizado em streaming. Só isso, meu irmão, é um ganho absurdo. Vou levar em consideração que imagina que a ferramenta, a plataforma, a tecnologia é terrível, muito ruim, é a pior de todas. Para dar o play, você precisa aguardar 1 hora. Ainda que isso aconteça, o fato do filme ter sido restaurado e digitalizado para ser disponibilizado lá já é ouro. É o top 1 desse projeto. Só isso já é mais do que o suficiente. Vocês têm noção de como é caro restaurar? E se não tem aonde jogar esse filme, isto é, aonde descambar esse filme, para quê fazer essa restauração e essa digitalização? Para ficar escondidinho? E aí vai o passo 2, que eu acho que se esse streaming servir só e somente para disponibilização do que a gente já tem, perfeito. Guardar não basta. É preciso que isso chegue nas pessoas, chegue na gente. Tem um catálogo público, gratuito. É garantir que obras espetaculares, que a nossa história, que a nossa arte não fique escondida em arquivos inacessíveis. Em termos comparativos, a gente tem, por exemplo, a BBC. A BBC, ele é estatal, acredite você, ele é estatal, ele é da Inglaterra, né? O canal BBC é da Inglaterra. Inclusive tem até o stream deles. E vocês assistem um monte de coisa da BBC. A gente assiste um monte de coisa da BBC. Ela tem um papel fundamental, inclusive, no audiovisual do Reino Unido, o audiovisual britânico, não só financiando e distribuindo filmes, mas, isso é que é interessante, refletindo a cultura e a identidade britânica. O que eles fazem pelo audiovisual britânico, quem sabe o Tela Brasil não pode começar a fazer aqui pelo cinema brasileiro? E isso basicamente é criar um ecossistema sustentável. Sustentável do quê? Você diz, olha, os filmes que vão ganhar dinheiro, eles vão estrear, eles vão ganhar os dinheiros deles, vão gerar empregos, etc. E no final da vida deles, enquanto comércio, enquanto esse cinema comercial, vai para Tela Brasil. Se o Brasil tivesse uma estrutura como tem a Cinemateca Francesa, que guarda, restaura constantemente e também exibe filmes históricos, muitos clássicos do cinema brasileiro não teriam se perdido com o tempo. A gente tem a Cinemateca Brasileira que enfrentou 5 incêndios. Não era para ter enfrentado nenhum. Enfrentou 5. O mais recente foi em julho de 21, que destruiu grande parte do acervo. Grande parte não, boa parte. E não só acervo de filme, tá? Documentos, roteiros, cartazes, cópias raríssimas de filmes. Fica entre nós, não fala muito alto não. Registros de festivais, registros da censura da ditadura e outra, correspondências entre cineastas. Em 57, o Fogo, ele consumiu, 80%, 2/3 do acervo que existia na época. Então eu tô falando de 57, tô falando de um acervo que a gente perde muitos filmes da década de 10, da década de 20, ou seja, nossos primeiros registros. Fragmentos da Vida, do Zé Medina, foi perdido. É um dos primeiros filmes experimentais brasileiros, a gente não pode assistir. A maioria dos filmes brasileiros da era muda, né, antes dos anos 30 ali, foram perdidos. Degradação, incêndio, descarte. Já acharam filmes brasileiros no lixo. Muitos dos primeiros curtas de diretores como Glauber Rocha não têm cópias preservadas. A restauração das obras do José Mojica Marins, né, nosso querido Zé do Caixão, é quase toda de fora, tem noção? Recentemente teve uma empresa, a Arrow Films, uma empresa britânica, que financiou a restauração de 10 filmes. Entre eles a gente tem A Meia-Noite Levarei Sua Alma e Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, né? Foi uma empresa britânica. Com todo respeito à Arrow Films, né? Que mané, os outros mexendo no meu filme, macho. Que bula eu, que mexa eu. Eu quero é a Flecha Filmes mexendo no meu filme. Por que não a gente? Os filmes eles foram restaurados, exibidos agora em 2024 num festival. A Cinemateca Brasileira, inclusive, desempenhou um papel muito importante no acervo do Mojica, tá? Porque um dos filmes é o dos deuses, Quando os Deuses Adormecem. Ele foi digitalizado por essa empresa de fora porque tinha uma cópia que estava arquivada na Cinemateca. Os negativos originais estavam deteriorados. Então hoje a gente tem esse filme em 4K. Quando alguém de fora restaura um filme nosso, para vocês terem ideia, o direito de exibição, se o contrato não for bem feito, pode ficar com eles. Os caras comercializam pra gente o nosso. Aí eu tenho que ouvir gente dizendo assim, se não der investimento, se não der retorno, Tela Brasil fecha logo. Tela Brasil, dando certo, dando errado no começo, a ferramenta sendo boa, sendo ruim,
tem que ser longo prazo, para que as gerações futuras não tenham que correr atrás do que já foi perdido. Que nem a minha geração fez, que nem a geração antes da minha precisou fazer. Que os próximos cineastas, críticos de cinema, sei lá, não precisem atravessar a cidade, como eu tive que fazer diversas vezes, para conseguir ver uma cópia meio chumbrega ali, numa salinha, pedindo favor. E aqui eu finalizo trazendo o outro pilar. O Tela Brasil precisa também, não só, mas também trazer uma distribuição alternativa para filmes que porventura não consigam sobreviver no cinema comercial. Eu falo de curtas, falo de produções universitárias, documentários, coisas que raramente encontram espaço em grandes plataformas ou aí nas salas dos cinemas shopping. Que os filmes não morram nos festivais. É para isso que o Tela Brasil tem que funcionar. Agora, meu governo, 4 milhões, muito pouco, tá? Muito pouquinho. Inclusive para desenvolver a ferramenta, muito pouquinho. É melhor do que zero, é verdade. Enfim, vou ficar de olho no Tela Brasil, tá? Vou acompanhar bem direitinho porque parece ser interessante.